Eu sou o pastor Diego Ferraz, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus, sabe aonde? No Evangelho de Mateus, capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 12. Vamos lá? Olha o que diz aqui no primeiro versículo de Mateus 23. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Observa aqui que no primeiro versículo está mostrando para quem Jesus está falando, quem Jesus está abordando sobre esse assunto. Nesse momento, no primeiro versículo que a gente viu aí, olha de novo na tela, está dizendo o quê? Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Então o contexto aqui tinha muitas pessoas, as multidões estavam ali, e também os discípulos de Jesus. Ele aborda falando sobre o quê? Ele mostra no versículo 2, como lemos aí, de olho na tela, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Quem são essas pessoas? Os escribas e os fariseus eram pessoas responsáveis pela palavra do Senhor, ou os escritos ali do Antigo Testamento. A gente vai observar que todo o Antigo Testamento, a igreja do Senhor, que na verdade antes não era chamada igreja, eram os judeus já tinham, acesso às escrituras, os mandamentos, falando sobre Deus, quem é Deus e vários assuntos ali. E também, lembrando, as profecias sobre Jesus, sobre o Messias, queria vir, queria morrer, queria padecer, queria morrer na cruz. Só que aí Jesus mostra para os discípulos e as multidões sobre os escribas e os fariseus. E fala o que no versículo 3? Portanto, façam e observem tudo o que ele disser a vocês. Isso aqui está dizendo sobre o quê? Sobre os ensinamentos. Olha, tudo aquilo que eles passarem para vocês, ensinarem em relação à palavra, façam, obedeçam. Mas olha de novo o versículo restante, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Isso aqui mostra que aquelas pessoas que tinham conhecimento, que ensinavam a palavra, que ensinavam o Antigo Testamento, eles ensinavam, mas na verdade eles não viviam o que pregavam. Claro que muitas vezes eles queriam se aparecer, mostrar que vivia, mas na verdade não viviam. Observa, olha o versículo 4, Jesus continua aí, de olho na tela. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Viu aí que Jesus mostra que tanto os escribas e os fariseus, quando Jesus fala assim, atam fardos pesados, eles pegam os fardos pesados, coloca um fardo difícil de carregar sobre os outros, sobre os ombros dos outros, falando, olha, você tem que viver isso aqui, viu? Só que o próprio Jesus falou o quê? Mas eles mesmos nem com o dedo querem mover-los. Nem com o dedo. Significa o quê? Eles não faziam o mínimo esforço para viver aquilo que pregava para as pessoas, aquilo que eles ordenavam que as pessoas viessem a cumprir para agradar a Deus. Na verdade, eles não faziam esforço nenhum. Muito por ao contrário, além de não fazer esforço, queria se aparecer. Ah, pastor Diego, queria aparecer? Queria. Vamos ver o que Jesus falou no versículo 5. De olho na tela aí, observa. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Observa que no início do versículo 5 aí, eu vou mostrar daqui a pouco umas imagens em relação ao que é filactérios e essas franjas. Só que no início do versículo 5 vai dizer, praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros. Então aí Jesus já deixa claro que eles queriam o quê? Se amostrar. Mostrar que vivia algo que na verdade não viviam. Vivia na verdade de aparência. Mas vamos aí, eu vou colocar na tela em relação ao final desse versículo aí, que fala bem assim, pois alargam seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Observe essas imagens. Essas imagens que vocês estão vendo aí agora é em relação aos filactérios. Está vendo aí? Os filactérios eram essas cápsulas aí, essas cápsulas ou rolos de couro que os judeus usavam na testa, perto do coração e no braço esquerdo. Então nas imagens a gente vai estar vendo o que?
Tá vendo essa caixinha aí amarrada, aparecendo na testa ou na cabeça? É isso aí, os filactérios, tá vendo? É essa cápsula aí. E também eles colocavam perto do coração e também no braço esquerdo. Tá vendo que alguns estão aí usando tanto na testa também no braço esquerdo. E o que tinha dentro dessa caixa? O que simbolizava? Ele continha 4 passagens bíblicas. Isso é a passagem bíblica de Êxodo 13, do 1 ao 10, também do 11 ao 16, que é o capítulo 13, né, do 1 ao 10, e o capítulo 13 de Êxodo, do 11 ao 16. Deuteronômio também, capítulo 6, do versículo 4 ao 9, e do versículo 11, do capítulo 11, do versículo 13 ao 21. E aí o que é que acontece? Essa cápsula usada na testa tinha 4 compartimentos, com uma dessas, com um desses textos gravado em pergaminho, em cada compartimento desse aí, tá vendo aí? A cápsula que se usava no braço continha um único pergaminho, com os 4 textos juntos. Honrava-se as cápsulas tanto quanto as próprias escrituras. E ainda, olha o que eles acreditavam, e na verdade acreditam até hoje, né? Eles imaginavam-se que o próprio Deus usava filactérios. E o seu tamanho era considerado como um sinal de zelo de quem o usava. Também era considerados como amuletos para evitar o mal. Então quando a gente observa aí, e principalmente esse finalzinho da explicação que fala bem assim, e seu tamanho era considerado como um sinal de zelo de quem usava. Quando a gente volta no versículo 5 aí, mostra o quê? Pois alarga os seus filactérios e alonga as franjas de suas capas. Então, esses filactérios, eles alargava, aumentava, para o quê? Para se aparecer para as pessoas. E quanto maior, era um sinal de quê? De um zelo pela palavra. Tipo assim, olha, eu zelo a palavra, por isso que o meu filactério aqui é o maior possível, porque eu honro. E na verdade, não honrava. Quem está dizendo isso não sou eu, quem falou isso foi o próprio Jesus. Agora, olha as próximas imagens aí, tá vendo aí? São as franjas. Quando Jesus falou bem assim, e alongam as franjas das suas capas. O que significa essas franjas? Essas franjas são as borlas descritas em Números capítulo 15, versículo 37 ao 41, usadas de maneira singular, como lembrete visível da profissão religiosa dos judeus, e que também Jesus usava, onde se traduz por orla. Então, eu falei borlas porque na verdade o nome que se dá são borlas, mas se traduz como orla. E aí Jesus falou o que sobre essas tranças aí? Vamos voltar no versículo 5, olha na tela de novo. E alongam as franjas de suas capas. Então eles queriam mostrar o quê? Que eles eram muito religiosos. A primeira aí, olha de novo essa imagem aí do filactério. O filactério mostrava que eles eram zelosos pela palavra, zelosos, né? O sinal considera que ele tinha muito zelo pela palavra. E as franjas, eu sou muito religioso. Então eles queriam aparecer para as pessoas. Então aqui, através dessas imagens aí, acredito eu, que deu para entender um pouquinho mais do que Jesus estava falando, mas Jesus não parou por aí. De olho na tela, olha o versículo 6. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Está vendo que o tempo todo eles queriam que honra, eles queriam evidência, eles queriam estar na frente, eles queriam receber aplausos. Então o versículo 6 é a continuação do que Jesus estava falando. Gosto do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Versículo 7. Das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Esse mestre aqui, a gente vai entender, esse mestre não é o mestre que nós conhecemos como o mestre na palavra, que tem o conhecimento. Esse mestre aqui, eles queriam, na verdade, era ser reconhecido como um guia, ser reconhecido como Cristo. Mestre como Cristo. Vamos entender melhor, vamos continuar os versículos aí. Olha o versículo 8. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Então aqui Jesus não está criticando os títulos que existem nos dias de hoje nas igrejas. Aqui ele está criticando contra a tentação de reivindicar para si a autoridade e a honra que pertencia exclusivamente a Deus e ao seu Cristo.
Então aqui a gente observa que eles queriam a honra que era para ser dada ao Cristo, a honra que era para ser dada a Deus, eles queriam sobre si. Querendo ou não, nos dias de hoje ainda existe isso. Por isso nós temos que ter cuidado, todos nós, né, que começamos a buscar o Senhor, temos que ter cuidado com isso, principalmente quando Deus começa a nos usar, ou na palavra, na oração, na profecia, em qualquer coisa. Devemos ter cuidado. Esse reconhecimento de mestre que vai guiar as pessoas realmente, o nosso guia é Cristo, o nosso mestre é Cristo, deixando bem claro, não é criticando, Jesus não estava criticando os nomes dados hoje, pastor, mestre, não é isso. Esse mestre aqui é que eles queriam o quê? Reivindicar para si mesmo a autoridade, não só a autoridade, o reconhecimento que deveria dar para Cristo, queria que fosse dado para eles. Olha o versículo 9. Continuando. Aqui na terra, Jesus falando, a continuação da fala de Jesus, aqui na terra, não chame ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Quando fala chamar ninguém de pai, não é, entenda bem. São alguns sentidos aqui, talvez fica confuso. Quando Jesus fala, vamos olhar na tela de novo que Jesus fala, aqui na terra não chame ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está no céu. Esse pai aqui é o que provém todas as coisas, o pai Deus, aqui em relação à autoridade de Deus. Não é que você está proibido de chamar o seu pai terreno de pai, aquele que te fez ou aquele que te criou, né? Você deve chamar de pai normalmente, entendeu? Mas aqui é o que significava, olha o contexto, ele falando dos escribas e dos fariseus, que eles o quê? Queriam autoridade para si mesmo, queriam reconhecimento para si mesmo. Então eles desviavam a honra a Deus e eles queriam honra para eles. E aí Jesus deixa bem claro aqui. E aí continuação, vamos entender, ó, versículo 10. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Tá vendo? Esse guia, esse Pai nosso Deus, o guia Cristo é aquele que nos guia na direção certa. Ele é que faz habitação em nós e é o Cristo, através também do Espírito Santo nos dias de hoje, é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que vai nos guiar, representando quem? A Jesus Cristo, né? Aquele que morreu no nosso lugar na cruz. Olha o versículo 11 e versículo 12. O que diz aqui? Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. E aí, finalizando esse vídeo, mostra o que? Jesus está mostrando bem assim, olha, não tenta se aparecer não. Tem um momento mesmo que Jesus fala bem assim, olha, quando você for chegar em um lugar, não senta nos primeiros assentos não, porque você pode passar vergonha, a pessoa pode lhe tirar dali para colocar alguém mais importante. Sente nos assentos mais para trás, e se a pessoa quiser te honrar, vai te chamar lá para frente, e você vai sentar nas cadeiras da frente, aí você vai ser honrado na frente de todo mundo. Então, nós não devemos estar buscando honra, nós devemos estar buscando o quê? A vontade de Deus, a vontade do nosso Cristo. Qual é a vontade para mim? Qual é a vontade para você? Aquilo que Deus quer que realmente que a gente venha fazer, tá bom? Quero te agradecer, se você chegou nesse vídeo até aqui, quero te agradecer, que Deus continue te abençoando cada vez mais. Lembrando, se você não é inscrito, se inscreve no canal e ative o sininho como todos, para toda vez que sair notificação, você ser notificado. Quando sair vídeo novo, você vai ser notificado. E você que já é inscrito, que Deus continue te abençoando cada vez mais e tô amando aí os comentários, que Deus também continue abençoando cada vez mais, os comentários que estão utilizando os vídeos aí para estudar um pouco mais. Está conseguindo, tô vendo aí os comentários, vou responder todos, né? Com o tempo vou estar respondendo todos. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu fico muito feliz quando eu consigo ajudar qualquer um de vocês a tirar, nem que seja a pequena dúvida. Mas o projeto desse canal é isso mesmo. Esses vídeos aqui é para isso mesmo, para te ajudar a tirar as dúvidas, tá bom? Que Deus abençoe. Só lembrando, né, vai aparecer vídeos aqui na tela, do lado de cá, vai aparecer os vídeos aí das playlists também, que tem outros vídeos. Se você não assistiu, entre depois e assista, tá bom? Deus abençoe e te aguardo no próximo vídeo.